Vamos ler a partir do versículo 27. João 4, 27 até o 38. Quem for achando, queira se colocar em pé, aqueles que puderem. Nós estamos no mês de abril, mês em que nós vamos ofertar, tirar a oferta missionária para missões nacionais, não missões transculturais. Missões transculturais ou internacionais são as missões do mês de setembro, e agora missões locais, missões nacionais. João 4, 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos de trabalhar na Tua seara, te louvamos, Pai, por esse culto maravilhoso que aqui estamos. Ó Pai, desejamos ouvir a Tua voz, declaramos que o nosso coração agora está inteiramente conectado com o Teu Espírito para ouvir a Tua voz e querer saber qual é a Tua vontade para cada um de nós. Abençoa, Pai, a Tua igreja, ó Pai, abençoa aqueles que estão pela internet, em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque nós te pedimos que assim seja, em nome dEle. Amém. Poder sentar, irmãos. Então, como eu disse, hoje é o primeiro domingo de abril. Abril é o mês de missões nacionais. Nós temos aí o Congresso de Missões neste mês. Foi transferido do interior de São Paulo para aqui, para São Bernardo do Campo, para a Igreja Batista Brilho Celeste. E o Congresso tem o tema Nos Passos de Jesus. E nós queremos pregar hoje justamente sobre isso, missões nos passos de Jesus. Primeiro, queremos fazer algumas definições. Missões ou missão é a atividade de Deus por meio de seus representantes ou vocacionados com o propósito de promover a realização do seu plano redentor. Missões é a atividade de Deus realizada por seus representantes ou vocacionados com o propósito de promover a realização do seu plano redentor. Chamamos em teologia de missio Dei, no latim, é a missão de Deus, feita por seus representantes, não por Ele, feita por nós. Por aqueles que Ele chamou, que Ele vocacionou, que Ele incumbiu, que Ele mandou. Vão e façam. E o que é um missionário? No sentido geral, alguém com uma missão. No cristianismo, alguém comissionado por Deus
para fazer a sua obra e pregar a sua palavra. Proclamar a sua palavra, esse é um missionário. E no sentido mais técnico, missiológico, alguém que foi enviado para levar a palavra de Deus a um povo pouco alcançado pelo cristianismo. Assim, os missiólogos, definem como alguém que foi enviado para pregar a palavra de Deus a um povo pouco alcançado, onde há poucas testemunhas, pouca luz, poucos cristãos ali. Mas nós sabemos que há 3 tipos de missionários. O primeiro, sim, é o missionário transcultural, aquele que é enviado a um outro povo, a uma outra cultura, às vezes a um outro continente, a um outro país, para falar em outra língua a um povo pouco alcançado. Esse é o missionário transcultural. Mas há também o missionário nacional, enviado, sim, dentro da sua nação a um outro estado, a uma outra região. É o missionário nacional. E também o terceiro tipo de missionário é o missionário local ou autóctone. Alguém que é plantado por Deus para ser luz e sal onde ele está. Para ser um astro, um sol, uma luz ali, como diz a palavra de Deus, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Filipenses 2:15. Este é um missionário local. E esse mês é mais um missionário nacional ou local. Nós vamos fazer uma oferta para isso. Precisamos nos preparar para isso. O mês passado tivemos aí oração e devocionais sobre missões. E, enfim, isso é bênção que a nossa igreja, a nossa denominação tenha esse tema, missões nos passos de Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha, o número de missionários tem crescido no mundo. As estatísticas são feitas mais quanto a missionários transculturais. Em 1980, havia 13.238 missionários transculturais, conforme o missiólogo Valdir Stiernagel, no seu livro Obediência Missionária e a Prática Histórica. Mas em 1990, havia 35.328. De 18, foi para 35. E agora, em 2010, já se avaliou, fez-se uma estimativa, que havia 410 mil missionários transculturais no nosso mundo naquela época. E hoje, um pouco mais que isso, não temos números tão atuais, também por causa da fragmentação do cristianismo, nós temos cerca de 45 mil denominações, como a Batista Nacional. Cada uma envia seus missionários. Nós temos aí cerca de 50 e poucos missionários transculturais. Mesmo falando só de, se vai às vezes uma família, considerado como um casal, Então, em países, 50 e poucos que estão levando a países diversos na América, na Europa, na África, na Ásia, Timor-Leste, nós temos vários, África também, Angola, Moçambique e vários outros países. Então, nós temos, o Brasil é o segundo maior número de missionários. O primeiro é os Estados Unidos, cerca de 150 mil,
E o Brasil, 34 mil missionários são brasileiros que estão por aí como missionários transculturais. Mas há os missionários também não contados nisso. Brasileiros que viajaram pelo mundo e que são cristãos e que são verdadeiros cristãos e que estão sendo luz lá na Itália, na França, nos Estados Unidos, onde eles estão, eles são luz, eles são filhos de Deus, eles são cheios do Espírito Santo e eles estão lá para testemunhar do poder de Jesus, para salvar, para curar, para batizar no Espírito Santo. Também são missionários. Além disso, a pregação do Evangelho tem crescido porque nós somos uma aldeia global. Nós temos os meios de comunicação de massa, nós temos a internet. E aí, a pregação do Evangelho tem crescido, glória a Deus por isso. Muitos missionários estão pelo campo, mas infelizmente nós ficamos a questionar quanto à qualidade desses missionários. Será que eles são mesmos missionários que estão nos passos de Jesus? Será que eles são mesmo missionários segundo o modelo de Jesus? Glória a Deus, porque a nossa denominação está procurando um modelo, e um modelo verdadeiro, nos passos de Jesus. Olha, Gilberto Pickering, um missiólogo, desde o século passado, ele escreveu o seguinte: a maioria dos chamados para missões, Satanás derruba por aqui mesmo. Dos que chegam ao campo, metade volta derrotado dentro de 4 anos. Infelizmente, nós até conhecemos alguns desses. Temos que entender que estamos numa guerra. Em qualquer guerra, a vantagem é tomar a ofensiva e manter a iniciativa. Aleluia! Quem não levar em conta essa verdade estará se autocondenando a produzir pouco efeito, trabalho árduo e realizar pouco. Não é isto que o que mais vemos por aí? Realmente um alerta. Missões nos passos de Jesus. Que tema maravilhoso! Aleluia! É isso mesmo. Um tema tão pertinente, tão atual, tão impactante, transformador, tão real, como que eu diria, estou procurando aqui, eu coloquei a palavra aqui, mas relevante para a nossa geração, missões nos passos de Jesus. Tomar Jesus como modelo de missionário para a minha vida. E aí nós o vemos aqui em ação. Ele se coloca perto de um poço para evangelizar. Ele sabe que ali vem gente buscar água. Naquele horário, é o horário de ver. Os poços sempre foram pontos de encontro, como aquele servo de Abraão que foi buscar, ele foi procurar um poço, veja a sabedoria. Hoje talvez seria uma estação de trem, hoje seria algo assim, um ponto de encontro. E ali se coloca um missionário, preparando para evangelizar. Aleluia! Bem, em missões nós temos um lema: missões está no coração de Deus. Eu acho que quem já ouviu isso? Quando Deus tinha um único filho, Deus fez dele um missionário. E Deus está chamando missionários que queiram ter Jesus como modelo. E o Espírito Santo quer falar conosco hoje nesse sentido.
Você quer ser um missionário? Você quer ter Jesus como seu modelo missionário? Você está disposto a fazer a vontade de Deus onde Ele te mandar? Não quer dizer que Deus vai te mandar para longe. Você pode ser um missionário local, ou um missionário nacional, ou também pode ser um missionário transcultural. O fato é que nós precisamos buscar Jesus como nosso modelo missionário. E aqui nesse texto nós vamos ver 5 qualidades que devem ter aqueles que têm Jesus como seu modelo missionário. Primeira qualidade, ter a missão como prioridade da sua vida. Os discípulos voltaram com comida no fim do dia, 6 horas da tarde, um dia inteiro de caminhada. Vocês acham que eles estavam com fome? Eles estavam cansados? Mas quando os discípulos chegaram com comida, ele não queria comer. Não, eu tenho uma comida aí mais importante do que a comida física. Aquela mulher saiu, foi à cidade falar, e ela vai voltar com alguns aí, com uma multidão, com um grupo, e eu preciso estar preparado para falar, não quero estar de boca cheia para falar com eles, comer pode ficar para depois. A fome física pode ficar para depois, é mais importante a fome espiritual ser satisfeita. Isso é prioridade. Isso é uma vida focada na missão. Este é o modelo de Jesus. Ah, sim. Rabi, come, mestre, come. Eu tenho algo mais importante para fazer. Não vou comer agora. Assim ele mostra que a missão está acima da necessidade básica, que é comer. Que ele tem foco, ele tem prioridade, ele tem compromisso com a Missio Dei. Olha que exemplo para nós. Nós que queremos ser, sim, missionários conforme o modelo de Jesus, fazendo missões nos passos de Jesus. Ele foi enviado pelo Pai e Ele nos enviou. Nós precisamos ter esse mesmo modelo, totalmente focados e engajados na obra de Deus. Irmãos, eu fiquei impactado. Em 1979, eu fui num congresso de jovens no Conjuban 2, em Belo Horizonte, lá no Parque da Gameleira. E eu fiquei hospedado, a gente se hospedava em diversos lugares. Eu fiquei hospedado com um mineiro de Governador Valadares, que ele tinha um grande desejo missionário de pregar a palavra. Ele estava sempre com folhetos. Eu falei, me dá um pouco aí, eu quero pregar com você. E nós, como a gente ia caminhando até chegar no Parque da Gameleira, de onde a gente estava, e a gente ia evangelizando no caminho e tal, e falando de Jesus e distribuindo folhetos. Mas eu fiquei impactado. Quando num turnê, um ônibus ia nos levar para conhecer a cidade de Belo Horizonte, e nós subimos a um morro que tem lá, um morro de minério de ferro, que o ônibus para no pé do morro, numa rua de descida, e o motorista solta o freio, desliga o motor e solta o freio, e o ônibus sobe. Porque é tanto minério de ferro que o ímã atrai o ônibus no sentido contrário. Os carros, todo mundo faz aquilo para ver isso. E depois você sobe ali o morro, vai ao topo do morro, você avista Belo Horizonte, a cidade lá. E eu estava lá, e aí eu falei, cadê o meu amigo? Ele não estava lá olhando a cidade, não, ele estava lá distribuindo folhetos para os turistas que estavam lá naquele mirante. Falei, rapaz, que coisa tremenda, hein? Aí eu já tinha olhado mesmo, aí falei, não, daí, vamos distribuir também aí.
E ele nem, eu acho que ele nem foi olhar nada lá não, ele estava focado em evangelizar, em fazer a sua missão, em falar de Jesus às pessoas ali, um testemunho maravilhoso, uma pessoa que mostrou a prioridade da sua vida. E Jesus era assim. Jesus era assim. Ele ali, primeiro, ele foi para Samaria. Senhor, mas não vamos pregar em Samaria não, nem ganhamos a Judéia inteira ainda. Muitas vezes, muitas pessoas falam assim, mas por que vocês estão preocupados em evangelizar lá a África, se nem ganhamos a América ainda? Isso não é de Deus. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso não quer dizer uma coisa depois da outra, não. Isso é ao mesmo tempo. Tanto aqui como lá, ao mesmo tempo. Jesus estava saindo da Judéia e passou por Samaria. Isso não era comum. O caminho não era por ali. Por que não era por ali? Porque por ali montanha. Quem está a pé não gosta de montanha, gosta? Não, né? Eles vão beirando o Rio Jordão tal, e entra por lá, nem passa em Samaria também, porque é uma terra meio perigosa, uma terra de estrangeiros, uma terra, né, de gente mal querida. Não, eles não querem passar por Samaria. Mas Jesus falou, não, eu preciso passar por Samaria. Eu creio que essa necessidade era uma necessidade missiológica. Ele queria evangelizar em Samaria. E ali ele se colocou naquele poço intencionalmente. A primeira pessoa que chegou ali, ele puxou conversa com ela, e ele falou do Evangelho, falou da água da vida, falou da vida eterna, falou do perdão dos seus pecados. Aquela mulher ficou maravilhada. Ah, sim, precisamos falar, precisamos cumprir a nossa missão. Irmãos, eu falei da questão da qualidade dos missionários, e eu tenho me decepcionado com a qualidade dos crentes do Brasil. Eu imagino Deus. Mas, falando da decepção com missionários, há muitos anos atrás, 2 missionárias brasileiras foram para Angola, havia lá uma guerra, um grupo guerrilheiro, né? Havia uma ebulição social ali, e aqueles guerrilheiros capturaram essas 2 missionárias, e isso se tornou famoso. Não sei se alguém aqui ouviu isso na época, não? Já faz um tempinho, já isso foi no século passado, ou no milênio passado, né? Na década de 80. Elas eram, inclusive, daqui de Santo André, da primeira igreja batista. Mas eu fiquei chateado ao ler o livro que elas escreveram depois, contando as suas experiências com tudo isso, porque, ao ler o livro, elas demoraram dias para falar de Jesus com aqueles guerrilheiros. E elas mesmas contando, se vê ali que parece que foi eles que perguntaram. Será que é esse tipo de missionário que nós devemos ser? Esperar uma pessoa perguntar? O que diz o Pickering aqui? Tomar a iniciativa, a dianteira. Jesus não esperou a mulher perguntar, não. Ele foi direto, dá-me dessa água. Ele puxou a conversa. Isso me lembra também num livro que eu li, ele falando de uma experiência, uma pessoa assim também. Ele no elevador, naquela época o elevador tinha assessorista, vocês não sabem o que é isso, né? Uma pessoa que fica lá para acompanhar quem está ali, porque muita gente tem medo, sabe? Naquela época, agora não, agora todo mundo entra no elevador sozinho, aperta o botão e tal. Naquela época não. Então, tinha um assessorista, e aí
esse homem entrou, né, falou para onde ia, e falou, escuta, você acha que a sua última viagem vai ser para cima ou para baixo? Como assim? Eu espero que seja para baixo, né? Para cima... Falou, não, eu estou falando da sua última viagem. Não é a última viagem de elevador, a sua última... De carro, de avião? A sua última viagem. Quando eu morrer? Exatamente. E aí ele falou de Jesus para aquela pessoa. E é claro que precisa essa intencionalidade. Para sermos missionários, precisamos estar sempre vigilantes com a intenção de falar de Jesus. Há um mês atrás, eu estava indo para o médico e o Espírito Santo falou, Sandoval, o que você tem para dar para o médico? Ih, Senhor, não tenho nada, nem um folheto. Eu falei, então, você está falhando. Aí eu contei para vocês que umas 2 semanas atrás, eu levei um livreto. 1 não, 2, porque eu falei, vou dar um para o médico e um para alguém na recepção. Alguém que está lá esperando. E dei mesmo, contei aqui, talvez muitos não estavam, eu nem trouxe aqui para mostrar, ele tem uma figura na capa. E quando eu falei, né, você aceita uma mensagem da palavra de Deus de presente? Ela olhou e falou, não, é católico? Não, católico eu não quero. Eu falei, não é católico, é cristão, mas não é católico. Mas não gosto de imagem, E ela pegou assim, deu uma olhada, tinha uns desenhos dentro também. Eu falei, tá, não, ok, você está certa, mas não são imagens, são só ilustrações. Olha, está vendo? E fala de Jesus, fala da palavra de Deus, porque ela falou, não quero santo, não quero nada com santo. Eu falei, aleluia, você está certa. Mas não vai falar de santo, nada disso, é a palavra de Deus. E aí ela pegou aquele livreto. E assim, nós temos que exercermos a nossa missão neste mundo, sendo luz e sal, de uma maneira intencional. Não é por acaso. De esperar que as pessoas nos perguntem, isso não é no modelo de Jesus, não. Jesus não esperava alguém perguntar, o que você veio fazer nesse mundo? Não. Ele já chegava junto e falando. Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim com uma missão, eu sou um missionário. Aleluia. Glória a Deus. Paulo também. Mesmo preso, ele estava pregando para o soldado que estava do lado dele. Na audiência, ele estava pregando para o juiz. Daqui a pouco ele está pregando para o governador, ele está pregando para todo mundo. Porque ele é um missionário no modelo de Jesus. Aleluia. E nós também, da Igreja Batista Família Aliança, queremos ser missionários no modelo de Jesus, nos passos de Jesus. Aleluia. Segundo lugar, segunda qualidade que o missionário que busca andar nos passos de Jesus é ter a intenção de fazer a vontade daquele que o enviou. O versículo 38, versículo 38 diz, eu vos enviei. E o versículo 34 diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Tem que haver dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, um desejo ardente de fazer a vontade daquele que nos enviou, de fazer a missio Dei. De pregar o Evangelho, de levar vida àqueles que estão no rumo das chamas, caminhando a passos largos para o abismo eterno. Em menos de 100 anos estarão afundando o abismo abaixo. E nós precisamos ter compaixão dessas almas e anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Nós fomos enviados, no versículo 38 ele diz, eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Então ele nos enviou. Também nesse mesmo João, capítulo 20, versículo 21, ele diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nós somos enviados, nós somos missionários e nós temos que ser como Jesus,
aquela vontade de fazer a vontade dele. Aquele desejo de fazer a vontade daquele que nos enviou, como Jesus tinha: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse sempre foi o lema da minha vida, meus irmãos. Quando eu me converti com 17 anos, me batizei e sempre me esforcei para fazer a vontade de Deus. Com 19 anos eu estava no seminário teológico, eu me converti numa igreja batista bíblica, numa igreja missionária que falava de missões e que falava bastante de missões transculturais. E eu orei: Senhor, é o teu plano que eu seja um missionário transcultural? Ele disse: não, eu quero que você seja um missionário local, que você seja um pastor e não um missionário lá longe. Por isso, como eu disse, com 19 anos eu não fiz nenhuma faculdade, eu fui direto para a Faculdade Teológica Batista de Perdizes. Nem sempre Deus nos quer como missionário transcultural ou missionário nacional. Deus pode querer você como missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua condução. Mas sem dúvida que Deus quer que nós sejamos engajados na Missio Dei. Por isso, ter a intenção de fazer a vontade daquele que lhe enviou. A vontade de levar o evangelho que transforma, o evangelho do arrependimento, o evangelho de uma nova criatura, não um evangelho barato, um evangelho Coca-Cola. Não, não é isso o nosso propósito. Queremos que as pessoas sejam transformadas de filhos das trevas em filhos da luz. Não é venha como estás, venha para sair transformado. Pode até vir como está, mas jamais voltar como está. A ênfase está no arrependimento, na transformação, no abandono do pecado para agradar a Deus, para ser um filho de Deus, não um filho das trevas, um filho do pecado. Continuar a mesma vidinha, não é esse o propósito da Missio Dei. Não é esse o modelo de Jesus. Cumprir a vontade de Deus, fazendo missões, nos traz uma satisfação pessoal enorme, muito maior do que comer uma feijoada, comer uma lasanha. Aleluia! Por isso Jesus falou: não, comer fica para depois, eu tenho um prazer maior agora. Fazer a obra de Deus, tirar vidas do inferno. Ah, sim, uma pessoa assim nunca entra em depressão, nunca... Não, ele está focado no reino de Deus. E já tem uma recompensa nesse mundo, a alegria do Espírito. E uma recompensa no outro mundo, nós vamos falar disso já, porque em terceiro lugar, o missionário, segundo os passos de Jesus, ele tem condições de vencer barreiras e preconceitos. Terceiro ponto. Precisamos buscar essa condição. Os discípulos ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher. Naquela época, nenhum rabi conversava com mulher em público. Nenhum rabino conversava com a mulher em público. Aliás, os rabinos pensavam que era perda de tempo ensinar para a mulher. Não. Né? Mesmo na sinagoga, era obrigatório que todos os homens, os filhos, né, homens, aprendessem, fizessem o fundamental naquela época. Dos 6 aos 12 anos, eles faziam o fundamental e aprendiam a ler a Bíblia, aprendiam um pouquinho de hebraico, e no Bar Mitzvah, com 13 anos, ele já tinha que ler o Deuteronômio 6,4, Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, ele já sabia um pouco de hebraico, já estava nesse estágio, eu vou dizer, semelhante ao de hoje, no fundamental, aí, não na série, como é que é isso aí. E as mulheres também, as mulheres podiam vir, não eram obrigatórias. Né?
Muitas mulheres, a maioria das mulheres vinham, sim, fazia esse estágio. Mas, dificilmente, as mulheres passavam para o segundo estágio, vamos chamar de ensino médio aí, nossa vida. Muitos homens passavam, aqueles que tinham dificuldade e que tinham que ir ajudar os pais na pesca, como Pedro e tal, aí eles já paravam, né, com 12, 13 anos, paravam de estudar, não faziam o ensino médio e iam trabalhar junto com os pais. Mas muitos, então, faziam o ensino médio e dificilmente uma mulher ia para o ensino médio. Fazia só o fundamental. E aí, essa ideia, sim, do rabino, os próprios discípulos se admiraram de ver Jesus falando com a mulher. A própria mulher se admirou. Como sendo tu um judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? E assim tem que ser o missionário, ele tem que vencer as barreiras culturais, os preconceitos que os homens colocam. Deus não tem preconceito nenhum, não. Deus quer a salvação de pretos e brancos, de ricos e pobres, de grandes e pequenos. E o missionário, sobretudo o missionário transcultural, ele vai para outra cultura, ele tem que se despir dos preconceitos da sua velha cultura. Sim, é preciso. Jesus não se prendia a preconceitos. Ele estava focado na sua missão. E não, vamos pregar em Samaria, sim, vamos falar para os samaritanos, vamos falar para as mulheres samaritanas, vamos falar para comunidades, tribos, guetos. Hoje, né, tem aí certos grupos de gente que a gente fica meio assim, torce o nariz para ir evangelizá-las. Não podemos, não, temos que ir lá sim. E falar de Jesus e ser um missionário. Em quarto lugar, o missionário, segundo o modelo de Jesus, ele busca ter a visão da seara. Jesus falou: levantai os olhos e vede que a seara está branca para a colheita. O missionário, segundo o modelo de Jesus, ele sabe que o tempo de pregar é hoje. Não é amanhã. É agora. Não, mas vocês falam que são 4 meses para a colheita. Eu digo que a colheita é hoje. O campo está branco. Glória a Deus. Jesus, então, nos chama aí para ser ceifeiros desta geração. E nós cantamos aqui, queremos transformar essa geração, queremos impactar essa região. Sim, essa deve ser a nossa missão. E muitas vezes nós não vamos colher, outros vão colher. Porque assim é a obra de Deus, uns plantam, outros colhem. Sim, se alegra mais quem está colhendo. Mas lá naquele grande dia, os dois vão se alegrar, tanto os que colheram como os que plantaram. Porque a obra de Deus, ela é feita em parceria. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3. A colheita é espiritual e a capacitação vem do Espírito Santo. Temos que buscar a visão da seara enquanto buscamos o poder do Espírito Santo para a nossa vida. As duas coisas andam juntas. Se temos a visão da seara, mas não temos o poder do Espírito Santo em nossa vida, também não conseguimos fazer a obra. Há um imperativo para nós levantar os olhos para ter a visão da oportunidade nessa geração. E precisamos abraçar essa missão que Deus nos deu. E Provérbios 24, 11 e 12 diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres: eis que não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Provérbios 24, 11 e 12. Sim.
Eu também gostaria de falar do evangelista Reinhard Bonk, um alemão naturalizado americano, já falei sobre ele. Ele fundou a missão Cristo para todas as nações, e eu desafio vocês a perguntar para o Google, depois aí fazer uma pesquisa, Cristo para todas as nações, você vai ser levado para o site da missão dele. O símbolo da missão, o nome da missão é as iniciais, né? Christ for All Nations, CFAN, mas mesmo você perguntando em português, Cristo para todas as nações, vai te dar o site da missão e você vai ver lá a obra maravilhosa que este homem realizou nos nossos dias. Ele morreu agora em 2017. A última grande cruzada que ele fez na África foi 2010, aí no começo do século, mas no século passado ele realizou grandes campanhas evangelísticas. Aqui tem uma foto de um mar de gente, mais de 1 milhão de pessoas juntas num único culto. E um exemplo aí para nós, de um missionário que tinha a visão da seara. E quando Deus lhe deu a visão, Deus falou do Cabo ao Cairo. No Brasil seria do Oiapoque ao Chuí, né? Do Oiapoque ao Chuí. Em Israel seria de Dan a Berseba. Ou seja, a África inteira. O Cabo, a capital da África do Sul, o Cairo, a capital do Egito, norte a sul. E isso ele fez. Irmãos, aquele hino do cantor cristão diz: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? A visão da seara. E por último, também é importante falarmos da visão da recompensa. Do galardão, do salário. Jesus falou de salário aqui, ou recompensa na outra versão. Para termos uma motivação a mais para realizarmos a obra de Deus hoje, já nos nossos passos, nos nossos caminhos, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho. Há sim uma recompensa. Aleluia! E a recompensa não será pequena. O Espírito Santo me falou uma vez, falou: Sandoval, o que você acha que é grande para Deus? Eu falei: deve ser grande, porque o universo, para mim, é muito grande, para ele eu não sei. Pois é, ele disse: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha aí, que é muito para Deus. Então há uma recompensa. Motive-se nessa recompensa, porque vai valer a pena. Uma vez uma moça falou: eu não tenho preocupação com a recompensa, não. Né? Ser crente está bom, e só de chegar lá está bom para mim. Eu falei: olha, você fala isso hoje, mas naquele grande dia você vai se arrepender de não ter se esforçado, se desdobrado para fazer a obra de Deus. E quando você vê muitos outros, milhões de outros recebendo uma grande recompensa e você receber uma recompensazinha, você vai se arrepender. Ele nos dá uma recompensa, tanto hoje aqui na alegria, como lá, a alegria de alguém falar: olha, obrigado, eu estou aqui hoje porque você foi falar comigo. Essa também será uma grande alegria, mas quando Ele nos der a recompensa da fidelidade no trabalho, do compromisso e o comprometimento em fazer a sua obra. Os desigrejados de hoje vão ficar chateados. Puxa vida, como eu fui um
no popular, trouxa. Né? Meu pai falava isso, eu fui um trouxa. De não me engajar na obra de Deus para ganhar almas, para trazer almas, para fazer pessoas se batizarem, como Ele mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas os desigrejados não estão fazendo isso. Porque não há batismo na desigreja. Quando também ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não está fazendo isso, está perdendo sua vida, está perdendo seu tempo, está fora da Missio Dei. Ah, sim, há uma recompensa, há um salário, há um galardão. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Senhor, mas eu orei por missões. Você fez bem, mas não era só isso. Orando é só o começo, porque ao orar me leva à ação. Me leva, no mínimo, a contribuir. Eu contribuí, bom, mas precisava fazer mais. E você poderia fazer mais. Não pesa aquele que, como diz Provérbios, não saberá aquele que pesa os corações. E se ele falar que eu poderia fazer mais e não fiz, vai ter como eu contra-argumentar? Não. Ele sabe quantos talentos ele me deu. E eu também sei. Quando o pastor Enéas me chamou para dar aula no seminário, o Espírito Santo falou, você está capacitado para isso. E você está preparado para isso até com o seu carro, com tudo. Eu falei, Senhor, mas tem a minha família, tem a igreja que eu estou começando. E Deus falou, não, você vai, eu quero que você vai. Vai ser muito difícil. Eu já não tenho tempo, eu tenho um trabalho secular das 7h30 às 5h30, segunda a sexta, eu tenho a igreja no fim de semana, eu tenho minha família, eu tinha, isso era 89, né? Comecei a dar aula em 89, eu já tinha o Silas e o André, tinha 2 filhos. Mas ele falou, você vai. É a minha vontade que você vá. E ele falou, se você não for, é possível que um peixe vai te engolir pelo caminho. Qual é a sua opção? Eu falei, Senhor, guarda o peixe, eu vou, né? Eu vou. Como diz o outro lá, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso Deus nos chama para ser missionário no modelo de Jesus. Alguém que tem a missão como prioridade, alguém que tem a intenção de fazer a vontade de Deus, daquele que lhe enviou, alguém que tem condições de vencer barreiras e preconceitos, alguém que tem a visão da seara e alguém que tem a visão da recompensa. Esse é o missionário nos moldes de Jesus, nos passos de Jesus, e este é o missionário que eu quero ser, e eu creio que esse é o missionário que você quer ser. Convido você que quer ser um missionário nos passos de Jesus, ficar em pé, ou manifestar no seu coração diante de Deus, você não pode ficar em pé, mas vamos orar agora e vamos manifestar a Deus a nossa intenção de fazer a Missio Dei. A nossa intenção de ser missionários nessa geração. Não só uma família que ora, que intercede, que chora, que canta, que chora e que ama o amor, que vive o amor do Senhor, mas antes disso, queremos contagiar toda essa região, queremos transformar a nossa geração. Queremos levar um evangelho transformador, um evangelho que salva, um evangelho que muda. Aleluia.
Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa ceia. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar, para nos transformar, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz, o reino do Teu Filho amado. Nós te agradecemos por isso e agora, Pai, queremos declarar que nos colocamos nas mãos do Teu Espírito para ser a luz deste mundo, para ser o sal dessa terra, para fazer a Missio Dei, fazer a Tua obra, ser os Teus representantes desse mundo, representantes da Tua santidade, representantes da Tua verdade, da Tua luz e da Tua paz neste mundo conturbado. Te suplicamos, Pai, enche-nos do Teu Espírito e usa-nos para fazer a Missio Dei. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.